E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Innovation Hub Show. Hoje a gente vai falar sobre inovação na comunicação com uma pessoa que sabe tudo de comunicação. Antes de a gente apresentar ele está na Forbes hoje, e aí a gente estava conversando aqui antes de começar sobre entrar na lista da Forbes Under 30. O Durso era o sonho dele, entrar na lista da Forbes Under 30. Mas eu já passei dos 30 agora. Agora pode entrar no 50 Plus. No 50? Aí isso é possível. 50 Plus, colocou um Plus ainda. É até 50? Até 50? É acima de. Acima dele? É. Então certeza. O piso é 50. Pode anotar. Vou dar um de Paulo a Marçal agora aqui. a gente estava falando de longevidade, isso vai ter alguns anos, né? Não. Aquela coisa, não morro enquanto não entrar na lista. Não, pô. Trabalho com direito digital desde os 16 anos. Se eu não chegar até os 50, pelo menos uma vaguinha pode ser o último da lista. Não precisa ser o primeiro, pode ser o último. Eu acho que tem que se inscrever ou o pessoal indica pela... Tem vários tipos. Então, antes, deixa eu apresentar o convidado, né? Luiz Pacete, editor de Tech e Inovação da Forbes. Prazerzão ter você aqui com a gente de novo, Pacete. Eu que agradeço, foi difícil marcar, hein? Oi, Tua agenda é foi. difícil, hein? A minha, né? Tô sabendo. Gigi, por onde anda você, Gigi? Eu tô aqui por Paris ainda, não saí daqui, eu tô meio stationary. Não, daqui a pouco você vai fugir das Olimpíadas, né? Que eu tô sabendo. Segunda-feira, estou... Mas você tá indo embora por causa das Olimpíadas ou foi coincidência? Foi uma coincidência, mas foi benéfico, eu acho. Porque eu tô indo a trabalho para Califórnia, daí passo pelo Brasil, daí vou para Dubai, daí volto para França. Esse vai ser meu itinerário. A gente vai ter a Gigi presencial pra gente entender que ela é de carne e osso. Vamos gravar? Vamos gravar presencial com ela aqui, aproveitar. Aí é legal, hein? Gigi, a gente vai se desencontrar, hein? Sai de Paris, eu vou pra Paris. Como assim, Pacete? Pois é. Quando você vem para Paris? No finalzinho do mês, de julho. Esse podcast é muito internacional, né? Isso porque ontem ele chegou de Nova York. Então, assim, é isso. Tá um vai e vem danado aqui. Daqui a pouco a gente tem que pegar o patrocínio da American Airlines. É internacional e é chique. Olha, eu vou te dizer uma coisa, faz muito tempo. Aliás, eu nem lembro quando eu fiz algum podcast, alguma gravação com alguém tão bem vestido. É? Assim. Muito obrigado. Depois eu vou passar o contato do meu alfaiate chinês. Que esse eu trouxe da China, viu? Foi, é? E sabe em quanto tempo? Igual os outros todos. Mas sabe em quanto tempo eles fazem o terno lá? 24 horas. Olha isso. Sua medida. Coisa maravilhosa. Cara, China é... O luxo tá todo lá agora, então... Outro nível. China é sinônimo de qualidade também. Eu também. fui à China fazer um curso de inteligência artificial e voltei 6 dias antes por causa de cálculo renal. Ai. Foi legal a Tá experiência. Já vendo? contei no outro podcast. Inclusive, daí tem uma ligação entre o que a gente tá falando também, tecnologia e seres humanos, né? A tecnologia não foi capaz de te manter na China, porque o seu corpo... Então, engraçado, isso é legal de puxar, porque quando eu tava lá, eu fiquei pensando, se a gente tivesse um pouquinho à frente da tecnologia, o meu cirurgião brasileiro poderia ter me operado na China por remoto, né? Videoconferência ou por robô que ele controlaria do Brasil. Mas ainda não é possível dessa forma. Então eu tive que voltar fisicamente. Não, mas eu falei isso porque eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do Pacete, né? É olhar para a tecnologia com esse olhar humano, esse olhar de inclusão e de como que a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas. Eu pensei que o diferencial era alguma associação entre viagem e dor. Eu tô lembrando, cara, eu fiz uma viagem para a cidade do México que eu voltei com dor de dente. Nossa, e quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tive que fazer uma operação. Eu fui direto de cirurgia também. Por causa da altitude. Mas não faz o menor... o teu exemplo da China não faz o menor sentido, né? Assim, você ter uma emergência médica ali e ter que voltar a viajar algumas horas para trás. Vou te contar. Eu tinha a hipótese e a possibilidade de operar na China. Eu podia ter feito. Mas aí era sobre dinheiro, tecnologia ou foi uma escolha? Dinheiro não, porque eu tinha um seguro-saúde que cobria $60 mil, pagaria tudo. O seguro-saúde estava garantido. O segundo foi medo. Medo de entrar numa sala cirúrgica sozinho na China. Com um monte de tecnologia naquele hospital mais fino de todos. Então, é interessante. Talvez é o elemento mais interessante da conversa aqui. Medo, confiança. Não é universal do ponto de vista de confiança. Sabe o que eu penso? Mas no caso dele ainda tem outra coisa. A mulher dele é médica. Mas não operou. Não, mas assim, você tinha um conforto em casa. Isso, tem uma médica do seu lado ajuda. e tal. E ela tava... Mas sabe qual é o meu conforto? É responsabilidade. Se eu tô no Brasil, o cara tá me operando, sabe que eu sou advogado. Se acontecer qualquer coisa de errado, ele sabe que ele tem que responder por isso. Se eu tô na China, o cara dá um miguezão. Entendeu? O cara fala, a gente sem querer tirou o rim. Aqui é procedimento padrão. Eu vou fazer o quê? Vou processar o cara na China. Então também tem uma questão de saber que aqui eu consigo cobrar um resultado que eu espero. Na China não tenho controle nenhum. Verdade, isso passou pela minha cabeça. É outra... É que, em resumo, o Durso quer processar pessoas, como todo dia. Todo dia nesse programa é isso. Ele quer ver uma...
É o controle de responsabilidade. Eu sei. Código de Defesa do Consumidor. Mas diga aí, paciente. Não, mas é engraçado que só desse exemplo, eu acho que já foi explorado aqui, mas que é inicialmente engraçado, apesar de ser muito dolorido, né? Tem várias camadinhas interessantes, né? A camada da tecnologia, que você falou da confiança, uma lei que não é universal, uma lei que depende de questões culturais também e nações. Eu acho que esse exemplo aqui, e talvez eu fiz questão de fazer algumas perguntas, é um exemplo de como eu olho a tecnologia. Nunca é sobre o olhar do hardware, o olhar do produto, é sempre tentando tirar algumas camadas que vão para o direito, que vão para a cultura, para o comportamento e para o social. Você acha que o marketing te ajudou um pouco a ter esse olhar também? Assim, você ficou muito tempo cobrindo marketing também, né? Continuo, cara, na verdade... Final, O marketing, eu vou ser muito sincero para você, eu acho que o marketing me salvou como jornalista. Por quê? Porque eu fui, na minha trajetória, eu tive um momento de ser jornalista muito raiz. Logo no início da minha profissão, eu fui um jornalista até muito político no sentido de olhar a profissão como quase como uma ideologia. O jornalismo, muitas vezes, ele é visto como uma ideologia. Eu tive isso. Eu comecei a trabalhar numa revista imprensa, ela ainda existe, na época ainda impresso, então eu cobria os bastidores, eu cresci ali profissionalmente cobrindo os bastidores do jornalismo. Eu cheguei a ser correspondente de uma entidade francesa chamada Repórteres Sem Fronteiras. Eu reportava casos de violência contra jornalistas, eu era jovem, casos de violência contra jornalistas, reportava para a França e eles faziam um relatório. Cheguei da entrevista ao vivo na Globo News, criticando a polícia militar do estado do Rio de Janeiro durante os protestos na época do governo 2013, Copa, que a gente teve muito protesto, muita violência, que também para os jornalistas. Então eu tive um momento muito... que tinha esse lado muito raiz, assim. E por que eu disse que o marketing salvou o jornalismo? Porque quando eu começo a trabalhar e eu entendo que a vibe era muito ruim, né? Eu passei por redações que não havia uma perspectiva. Eu olhava e falava, as redações são cada vez menores. Sim. Saindo daqui, o que eu vou fazer? Assim, o que me resta como alternativa? Quando eu encontro o marketing do ponto de vista de tema, assim, eu abri minha mente de um jeito. E aí o marketing trouxe a tecnologia, mas me salvou profissionalmente, assim. Eu poderia imaginar que o jornalismo eram 3 opções, hoje são milhares de opções. Não, eu acho que é muito legal você falar isso, que é mais ou menos como eu vejo também, assim, né? Como você falou, redações cada vez menores. A gente, como jornalista, a gente entende ao longo da vida que a gente consegue falar com quem a gente quiser. Então, assim, essa questão de gerar relacionamentos também, quando a gente aplica isso para o mercado, isso abre 1000 portas, que fogem das portas ali da redação do jornal, do rádio, de TV. Você pode fazer muito mais coisas como jornalista. Eu acho que é uma profissão muito, muito mais ampla. E aí eu acho que vem a questão da inovação no jornalismo. Alguns enxergam isso. Outros estão lá batendo nessa mesma tecla de antes, do jornalismo raiz. Você acha que ainda tem espaço para isso? Em bater na mesma tecla, na verdade eu acho que é difícil falar maioria ou minoria, é difícil até você homogeneizar quando a gente fala de jornalistas, mas ainda existe muita resistência e existem muitas discussões que estão ainda baseadas na separação. O que é jornalismo, o que é marketing, o que é influência. Eu acho, assim, eu adotei, como no início eu não organizei essa trajetória de me tornar um top voice, um jornalista editorial, mas também um profissional que presta serviço, que faz palestra. Eu não organizei, isso foi acontecendo e aí eu fui estruturando. Mas o que eu digo é, você precisa ter uma ética que é transversal a tudo que você faz. Então, assim, eu faço projetos publicitários como paciente no LinkedIn. Faço. Eu tenho ali as minhas regras. Eu não vou fazer um unboxing no LinkedIn. E tem muito pedido para unboxing no LinkedIn. Não, eu não vou falar sobre o produto. Assim, eu posso co-criar com você um tema. Então, vamos falar sobre uma seguradora, eu posso trazer aqui um processo de digitalização dos seguros. Então, aqui já tem um recorte. Mas em tudo que eu faço, tem que ter uma linha transversal de ética. E aí uma compreensão, e eu entendo que isso não é simples. Porque para mim não foi simples também. Mas eu entendo que você precisa ter muita compreensão das personas aqui. Aqui é o meu LinkedIn. Aqui eu me posiciono de uma forma. Aqui tem a minha opinião. Aqui é o veículo que eu estou nesse momento. Aqui tem uma linha editorial. Aqui tem uma série de regras.
Então, é essa ética transversal e a compreensão do que você é em cada plataforma. Só que tem algumas plataformas, ou melhor, algumas empresas que elas sabendo disso, elas começam a tesourar o jornalista, né? Por exemplo, a gente pega grandes emissoras que o indivíduo não controla o post no Instagram próprio. Eu conheço bastante jornalistas e eu já tive esses relatos falando, eu trabalho na tal emissora e eu não a posso... gente mesmo aqui já teve convite que a emissora barrou. Exato. E o cara não pode postar uma foto própria, não é nem publicidade. Ele não pode postar uma foto que ele queira, com a família, etc., sem pedir autorização para o chefe lá na emissora permitir. Então é legal você ter essa liberdade. Então alguns dão, né? E isso também depende do jornalismo evoluir, porque o jornalismo tem que entender que o jornalista, ao ter uma vida que ele também atinge público, ele também traz público para plataforma. Né? Aqui e aí eu gosto muito de tomar cuidado, e a Gigi sabe disso, quando eu me dou como exemplo, porque as realidades elas são diferentes, né? Eu sempre me coloco no lugar de uma pessoa que trabalha, um profissional jornalista, que trabalha hoje como CLT num determinado veículo. Muda tudo, a relação ela muda. Eu também já tive esse momento, eu também já tive uma fase em que eu trabalhava CLT e que as relações eram diferentes. É óbvio que aí vem uma construção da tua carreira, vem um momento da tua carreira, essa autonomia que eu estou dizendo aqui, que ela é uma autonomia com muito cuidado, depende também do momento de uma construção. Mas mesmo você que é CLT, mesmo você que tem um compromisso, um único compromisso com um único lugar, não é sobre a construção da sua marca, eu acho que é muito saudável que você pense nisso. Pense o momento também que você está. Então, nesse momento eu estou numa emissora de TV, CLT, ok, mas a minha carreira, ela não, é uma decisão também, mas a minha carreira ela não se resume a isso. Eu posso construir outras formas aqui. Então, mas essa mudança de comportamento tinha que acontecer também nas emissoras. Esse é o ponto. Porque elas têm que enxergar que eles têm... qual é o problema? Que eu vejo, né? Como leigo, advogado. Eles têm medo que esse jornalista se torne algo tão influente que ele não precise mais do veículo. Então, esse cara se torna grande demais pra gente. Então, ele não quer que esse cara seja tão autônomo aqui nesse lado de uma rede social, por exemplo. Agora, ele tem que chegar ao contrário. Esse cara ser autônomo na rede social, ele traz mais audiência, ele traz público, ele traz outra coisa. Mas aí pode ser que ele não queira mais estar lá, porque ele virou o próprio veículo. Então, mas esse é o medo da plataforma, esse é o medo da emissora. Que é uma bobagem, eu acho. Só que aí, de novo, vocês percebem que a gente tá limitando ambos. É isso. Aqui, nisso que você está me descrevendo, a gente está basicamente quase que falando, novamente voltando a uma relação de trabalho que para mim não faz mais sentido quando você potencializa. Você está limitando a capacidade de um profissional de comunicação, um jornalista. E aí, aqui vale lembrar o seguinte, não é todo jornalista que tem que se tornar um grande influenciador com muitos seguidores. Se ele quiser. Tem quem está ali, eu quero trabalhar dos bastidores, a gente não pode generalizar, mas essa relação limita o profissional e limita a capacidade do veículo de ser além de um veículo, assim, humanizar. É também, menos, de novo, volta na humanização. é menos sobre aquele profissional tomar o lugar do veículo. É a capacidade de uma marca se adaptar com talentos. Mas essa discussão, aqui ela parece simples, mas ela é muito complexa, porque aí a gente volta a uma questão, uma estrutura de hierarquia, a gente volta a uma questão de modelo de negócio. É óbvio, hoje a gente tem muitos exemplos de veículos que fazem isso bem, mas é claro, com pessoas... Não existe essa cultura, né? Eu vou desenvolver um talento para que esse talento... Não, eu já tenho lá os meus figurões e eu não tive outra escolha, então eu vou trabalhar em parceria com eles. Mas eu acho que limita muito a discussão. Mas aqui a gente está falando muito de jornalismo, mas a gente tem um advogado que também se reinventou. Acho que assim, né? Acho que quando a gente fala de inovação na carreira... Eu acho que tem muito essa questão cultural, de olhar para algo mais amplo e tentar fugir do óbvio. Esse é o caso exemplo. do seu caso também, assim. Na verdade, eu não vejo nem como reinvenção. Eu sempre fui assim. Na verdade, eu reinventei o modelo de trabalhar. Então, eu pensei, já que eu vou trabalhar com digital e gosto disso, eu vou manter... Você me elogiou, eu agradeço, né, as vestes, mas isso é proposital. Eu mantenho, mesmo palestrando em RoadSec, MindSec, evento de tecnologia, de hacking, e eles exigindo muitas vezes, tira o terno, tira a gravata, eu falo, não, eu gosto, me sinto bem assim, porque é assim que eu vivo, é assim que eu trabalho, né? Eu preciso do terno para despachar, para sustentar no tribunal, etc. Então, eu mantive algumas tradições, mas a maioria eu as quebrei. Eu fiz questão de mudar. Então eu falei, eu consigo falar em mainstream de maneira facilitada, a técnica, não fugindo do tema, de maneira técnica no sentido de ser simples.
de levar esse conteúdo, e eu não faço, por exemplo, dica de direito no meu Instagram. Na verdade, eu realmente comento causas relacionadas à minha área que eu sou provocado. No fim, meu Instagram reproduz o que eu faço. Você tem muito, talvez, não nesse momento, mas nessa construção, você teve muita questão ética do tipo, esse limite eu ultrapassei? Ou eu Não, tô tendo um conflito de interesse aqui? não. Porque essa é uma discussão que ela precisa estar presente também, de você se dar o limite. E a OAB também nos coloca, né? Eu não posso fazer publicidade, eu não posso fazer marketing, o advogado não pode. Então, eu sempre mantive uma margem de proteção maior do que alguns colegas. Tem colega que tenta mais, que arrisca mais. Eu nunca arrisquei. Eu sempre fui dentro do limite. A questão ética, eu nunca expus cliente, eu sempre fui muito, muito travadão, né? Mas isso não me impediu de crescer dentro do mainstream e também das redes sociais. Mas, Will, você puxou o exemplo, mas aqui é interessante pelo seguinte, aí voltando ao jornalismo, e eu costumo ser radical quando eu falo uma coisa assim, para qualquer profissional, a opção de você, e aí vamos esquecer o jornalismo um pouquinho, porque é inerente ao jornalismo a Exato. exposição, mas, primeiro, você não é, o fato de você ser exposto, ter muitos seguidores, não significa que você é bom ou ruim, ou que você vai ganhar mais ou menos, não, isso também é uma escolha. Mas eu acho que, em geral, quando a gente fala de uma carreira, e aí isso tem a ver com o momento que a gente vive, você precisa ser, não é mais, mas você precisa estar além do lugar que você trabalha. Eu sempre gosto de dizer isso. Isso não é uma questão de ego, é uma questão de você, a sua carreira, você, o seu nome, para você precisa ser maior do que o lugar que você trabalha. Senão a gente resume as pessoas Você vive o seu crachá. Exatamente, você vive o seu crachá. Não, e outra coisa também, não botar todos os ovos na mesma cesta. Assim, eu sempre fui ao não ser aquela pessoa daquele veículo, ou só aquilo, você dividir um pouco também as atenções do que você está fazendo. Porque Exatamente. de uma hora para outra a empresa te corta, você toma aquele baque e você não é ninguém. E esse é um exercício, e aí até puxando um pouquinho mais adiante, esse é um exercício que eu entendo, eu não quando eu passei a ter esse exercício, eu não tinha essa lucidez, mas agora eu tenho. Esse exercício que eu falei aqui, você tá além do lugar que você trabalha, ou você tá além até às vezes da sua profissão. Nos próximos anos, a gente vai precisar cada vez mais disso, porque a gente tem muita tecnologia, a gente tem uma inteligência artificial que vai modificar, que vai alterar, e aí? Né? Se eventualmente a profissão a profissão que eu tenho hoje, ela vai ser 70% modificada. E eu, o profissional, para onde eu vou? Eu acho que esse exercício que a gente está falando aqui, ele ajuda uma adaptação para o mundo que já está em transformação. Não, perfeito. As pessoas ficam tentando usar as mesmas ferramentas de antes, né? O caso nosso aí da comunicação com o press release. Não vai. Não funciona mais. E aí as pessoas continuam insistindo naquela mesma ferramenta ao invés de evoluir também com os novos tempos e as novas possibilidades que existem. Gigi, você ia complementar? Eu quero ouvir a Gigi e fazer uma pergunta para ela, porque a Gigi é um exemplo disso. A gente está falando, a Gigi foi além, porque se você pensar na nossa vida, a gente quebrou barreiras dentro do Brasil, a gente quebrou barreiras nacionais. A Gigi foi buscar mercado em Dubai, sendo uma mulher. Então, quebrando barreiras não só culturais, profissionais. Então, também acho que é legal a Gigi complementar do quão importante é esse pensamento mundial até hoje, com a possibilidade da tecnologia ajudar, né? Não, e eu gosto de começar falando que eu me graduei em artes visuais, né? O que eu quero dizer é que, assim, eu não me graduei em engenharia de sistemas ou em TI. Então, acho que sempre foi muito importante para mim pensar fora da caixa e ter uma visão de business development. Eu acho que esse é um pouco o meu radar. Assim, eu tô com as pessoas, eu começo a entender, ok, quais são as necessidades, o que está acontecendo. E eu acho que, para mim, eu nunca tive medo, sabe? Por exemplo, eu fui para a Arábia Saudita agora, estou tentando criar uns cursos focados no público feminino lá para tecnologia, e eu acho que isso é uma coisa muito importante para qualquer profissional. Quando eu estou dando aula, por exemplo, para estudantes de moda hoje, eu falo para eles, vocês têm que ser super multitask, porque é pensar além da sua profissão, além das tecnologias hoje, e eu acho que o problema é que por muitas décadas a gente estabeleceu profissões associadas a ferramentas ou a certas utilidades. Então, você tem uma função específica na sociedade e se você sai dessa caixinha, você não é você. Mas nós não somos a nossa profissão, né? A nossa profissão é um componente da nossa identidade. Acho que o Sócrates falava isso. Que definição. Você não é a sua profissão, você é você. Então, acho que a gente precisa, para conseguir expandir as nossas capacidades, saber quem você é como indivíduo e que as suas capacidades profissionais vão ser múltiplas e talvez elas se transformem dependendo da idade, do momento em que você está,
dos teus parceiros, dos seus amigos, e você vai se redescobrindo. E para mim foi isso, e eu sempre tento passar essa mensagem, porque eu sou muito honesta, eu não sei como eu cheguei aqui. Eu só fui indo, sabe? A, Assim, meio um cavalo muito louco, fui galopando. a Gigi usou uma frase se referindo a Sócrates do que eu tentei falar aqui em 3 parágrafos. Mas, ô Gigi, eu sempre. Eu acho que eu conheço a Gigi talvez há uns 2 ou 3 anos, mas eu a conheci inclusive aqui nesse estúdio, numa gravação com Aham. você, na época do Metaverso. Mas eu sempre uso a Gigi como referência, porque ela poderia, naquela época especificamente, ela ficou muito conhecida por causa do Metaverso. E ela poderia estar Parar limitada lá a até isso. hoje. É. E hoje, assim, hoje eu tenho muita dificuldade de descrever o que é a Gigi, o que ela Aham. faz. Meu, muitas coisas. E aí, voltando nessa de que você não é a tua profissão, só que aqui tem um preço a ser pago. Essa questão do multitask, quando você amplia para a pessoa, parece, às vezes, e eu estou falando isso baseado em experiências, parece falta de foco. Uhum. Parece que você não sabe o que quer. Uhum. Parece que cada hora você está apontando para um lugar, quando na Exato. verdade é algo É mais evolução, eu complexo. acho. Exatamente, é mais complexo. Eu É. mesmo sempre fico tentando maneiras de me definir. Então, assim, jornalista não é o suficiente para me definir. Eu estava esses dias tentando encontrar um termo. Será que eu sou um conector? Uhum. Porque o que eu mais faço, para além do que a gente falou sobre a gente ficou muito apegado a plataformas, né? Para além da escrita, do texto, o que eu mais faço é conectar. Eu conecto uma fonte, eu conecto uma Uhum. oportunidade comercial, eu conecto. Exato. Então, eu acho que é isso, mas tem muita dificuldade das pessoas entenderem. Pô, Pacete, mas a Gigi tá sem foco, né? Agora a Gigi tá falando de moda, mas ela falava do Uhum. metaverso, ela falava de Web3, é Mas ela fazia difícil. o Fashion Metaverso lá, então Que já foi tava tudo na época junto. que eu a conheci. Aham. Você ia complementar? Fala, Gigi. O que eu ia adicionar é que eu acho que faz todo sentido o Pacete, talvez por isso que a gente tenha que ter micro-universos em que a gente faz networkings e abre oportunidades de maneiras diferentes. Então, por exemplo, eu tenho ainda a comunidade Web3, onde faço projetos que são voltados para isso. E lá eles me conhecem como uma pessoa que ainda trabalha com Sim. Web3. Mas agora que eu estou entrando no mundo da moda, que estou dando aula nisso, eu nem fico assim explicando tudo do outro eu meu, entendeu? Então acho que talvez você tenha que criar esses nichos e ter diferentes personagens, diferentes chapéus que você vai vestindo em núcleos diferentes que talvez não se encontrem. Mas é claro, se você é uma pessoa pública, que eu acho que você é mais público do que eu, assim, é mais difícil você ter essas 3 facetas, né? Porque como que É. você se representa nas redes sociais, sendo 3, ou sendo 4, ou sendo muitos, né? É mais difícil, eu E concordo. como que as fontes vão te buscar também, né? Porque aí, se você não se define, um monte de gente acha que faz sentido o paciente Mas, escrever sobre mim, por mas exemplo. você sabe que. Mas isso, Gigi, isso é muito interessante de você ter esses micro-universos, Isso é bom. porque ajuda, inclusive, em você ser encontrado. Eu não diria ser encontrado, mas você ser encontrado da forma mais assertiva possível. Uhum. Eu também divido um pouco nesses micro-universos, que eu acho que talvez foi o que eu chamei aqui de como você se manifesta em Uhum. determinado lugar. Então, por exemplo, tem momento em que eu vou estar. Eu sempre vou ter ali o inerente ao jornalista, ao produtor de conteúdo, mas tem momento que eu vou estar numa figura um pouco mais de um relacionamento comercial de Uhum. fato. Para um universo, talvez para um evento ali mais de Uhum. marketing, talvez numa consultoria. Vai ter um momento que eu vou ser o jornalista de fato. É aqui que eu acho que também as regras precisam estar estabelecidas. Aham. Mas eu acho que você segmentar te ajuda no todo. Eu não sei se ficou clara a analogia, Sim, mas te entendi. ajuda na construção do todo. Até das pessoas entenderem, o Pacete, ele se materializa de uma forma dependendo do contexto. Quais são as hashtags do paciente, né? No caso é isso, Exatamente. assim. Quais são as hashtags? Mas, de novo, eu tô falando aqui, isso aqui é quase um exercício de terapia. Não é simples. Não é simples. Aí por isso que eu volto para aquela questão de que é um processo interno muito Uhum. de você se entender, você compreender o que você faz, você entender que você está num momento hoje quais são as possibilidades. São muitas coisas em jogo. O que eu sinto, assim, eu acho que a gente consegue a especialização, a gente se especializa. Você é o do TI, você está no TI, no marketing e tal, só que isso abre tantos braços de Uhum. possibilidade que a gente acaba abraçando que parece ser desfocado, mas no fundo, são complementares, né? Então, por exemplo, a Gigi é especialista em metaverso, aí começa a falar de Apple Vision Pro. Mas já
elas se comunicam, essas tecnologias vão estar juntas. Ou quando a gente fala de inovação e tecnologia, o mundo é grande demais, né? Daqui a pouco a gente está falando... E a gente, isso é interessante, a gente não limita o estudo. Eu acho que esse é o grande susto da galera que acompanha. Porque fala assim, pô, esse cara trabalha com digital. Agora ele está falando e palestrando sobre cripto. Virou especialista em metaverso, virou especialista em IA. Talvez não precisa nem se definir para não ter o problema do preconceito, mas ele está ele está nesse momento profissionalmente totalmente dedicado a cripto. E ele vai estudar e vai conhecer muito bem, às vezes até melhor que muita gente que... E aí esse cara, ele tem esse braço. Ele não esqueceu o estudo anterior, mas ele tem esse Sim. braço muito grande agora em cripto. Isso não é desfocar, isso é agregar. Sabe o que é interessante? Há pouco tempo eu dei uma entrevista num podcast que era para alunos de uma universidade. Foi uma conversa um pouquinho mais pessoal. E eu disse isso, assim, toda a experiência que você teve na vida, porque eu já fiz administração, comércio exterior, eu já fiz logística, eu já trabalhei como vendedor, eu já fui feirante. Toda a experiência que você tem na vida, nada se joga fora. Ensina, né? E aí eu tô falando isso aqui sem nenhuma base científica, mas eu acredito muito que o caminho que a gente está tomando de carreiras e de trabalho vai ser muito mais sobre as pessoas e o que tem no entorno das pessoas. É claro, vai continuar sendo sobre profissões, mas menos sobre aquela pessoa naquela empresa, ou você como um advogado naquele escritório, mas não. O que tem no seu entorno, a sua vivência, o seu conhecimento, como que você conecta o mundo digital com as novas tecnologias, é uma expansão, sabe? E aí tem uma outra coisa, você falou dos especialistas, né? Eu tomo muito cuidado. Quando eu vim para o jornalismo de tecnologia, eu sempre tomei muito cuidado. Tem muitos colegas aqui que são que entendem muito de falar de um iPhone, né? Da descrição. Eu não sou esse jornalista, não é esse espaço. Então, vamos supor que eu tenha que falar com o iPhone, eu faço isso com muito cuidado. Eu não estou aqui na condição de analisar ou fazer um unboxing ou entender a característica, mas trazer o contexto da China, da Apple, trazer outros contextos, inteligência artificial, metaverso. Por isso que a gente sempre brinca que o especialista em tal coisa. Então eu acho que isso também é uma coisa muito pessoal, profissional. Eu preciso determinar eu falo de tecnologia a partir de qual perspectiva. E eu preciso deixar isso claro para as pessoas também. Gigi, você ia acrescentar? Eu ia falar que eu acho que o Pacete, ele fala sobre tecnologia do ponto de vista das pessoas. E eu acho que isso sempre funciona. Quando a gente trabalha com tecnologia muito, ou ensina tecnologia, você pode ser um super especialista, mas se você não consegue ter empatia para a pessoa, para o outro que está te ouvindo, que provavelmente não entende tão bem o que você entende, eu acho que não funciona bem assim a comunicação em geral. Então, acho que também, para mim, você poder ser um bom profissional e ser um bom comunicador, está muito no lugar de se pôr na posição do outro e de simplificar, que nem você falou, né, Pacete? Você falou em uma linha o que podia ser falado em 3 parágrafos. É isso, é você simplificar, criar analogias, contextualizar. E isso eu acho que não tem nada a ver com uma profissão específica. Eu acho que é isso a gente exercer a nossa humanidade com o outro, né? Então, isso é a habilidade de ser mais orientado a soft skills, talvez a gente observar o outro, a linguagem corporal do outro. Nem todo técnico observa isso. Nem sempre, nem todo mundo. Mas eu acho que aqui a gente também está falando muito a nível pessoal, né? Carreira, como que a gente se posiciona e tal. Mas eu fico pensando na cabeça de um executivo que ele, além de ser uma pessoa, ele representa uma empresa com várias outras pessoas. O que você tem visto no mercado, Pacete, assim, no sentido de que para que lado o executivo deve olhar hoje pensando nas novas tecnologias? Quais as suas dicas, quais as impressões aí no sentido de fazer com que esse cara esteja à frente do seu tempo também, sabe? Você sabe que eu acho, e aí pegando dessa conversa que a gente teve de carreira e trazendo para o mundo corporativo, eu sempre digo que talvez eu teria muita dificuldade hoje de trabalhar no mundo corporativo. Exatamente porque toda essa descrição que eu fiz anteriormente... Você não vai caber mais naquela caixinha. Exato, é sobre isso, assim. Eu preciso de transitar muito, e nesse momento a minha carreira me dá isso, e é isso que me alimenta. Então talvez eu não me encaixe numa definição, numa área. O que eu vejo, aí agora falando do mundo corporativo, do lado de fora, de quem entrevista, de quem acompanha os bastidores, eu acho que é possível... Primeiro, para onde eu olho quando inovação, a pergunta que você fez, né? Eu olharia para o próprio profissional. Eu fazia essa leitura antes de olhar para uma tecnologia, olhar para a minha equipe, olhar para o processo de transformação da minha empresa, eu olho para mim, como profissional.
Assim, que decisão, o que eu quero? Eu quero ser esse profissional que vai ser além do crachá. É claro que para fazer isso você precisa de muita política, você tem os limites, porque, deixando claro aqui o que eu estou falando, eu tenho vários tipos de executivos. Eu tenho executivos, e numa entrevista você sabe, você percebe isso. Eu tenho um executivo que ele joga totalmente com o playbook da companhia. Esse profissional, esse executivo, muitas vezes ele é um profissional que tem muita bagagem, muito conhecimento, que pode aportar tantas coisas para uma discussão, mas ele está preso num playbook corporativo. As conversas ficam chatas, é, não rende para nada, mesmo sabendo que aquele profissional é ótimo. Mas eu tenho profissionais que têm o mesmo perfil, que têm o mesmo rigor do playbook e conseguem equilibrar tudo isso. Entende? Então, esse é um exemplo de um jornalista falando de fontes. Mas quando eu volto, eu acho que antes de olhar para a transformação, para a inovação, você tem que olhar para você. Assim, qual que vai ser a minha capacidade de lidar com uma transformação? Será que aqui onde eu tô, eu desenvolvi um ambiente em que ser provocado por alguém mais jovem vai me ajudar? Como eu vou reagir a isso? Como eu vou transformar isso num combustível para minha equipe? Entende? Eu acho que a conversa ela é mais complexa do que apenas a forma como esse profissional vai olhar a inovação. Eu acho que tem um questionamento dele como pessoa, como profissional. A partir daí, de novo, o olhar não é para a tecnologia. O olhar é para outros elementos que não estão na tecnologia. Verdade, propósito, como você lidera a equipe, a relação que você construiu com as equipes. Eu acho que essa é a primeira camada antes de falar de futuro e de inovação, sabe? Mas por que eu estou falando isso? Toda vez que eu entro nessa questão do tipo, esse profissional, ele está antenado em novas tecnologias, ele está antenado... Às vezes está, a maioria está. A maioria está acompanhando o report, está vendo. Mas quando ele conecta isso com a capacidade que ele tem de liderar ou de implementar, é um desastre. Por isso que eu acho que eu volto uma casinha antes, sabe? No mundo corporativo tem responsabilidade e medo envolvido. Eu acho que quando você é questionado pela Forbes, quando você é questionado por uma plataforma muito grande, ou quando você se expõe nas redes sociais como um diretor, um CEO, etc., ele tem que ter... naturalmente ele se blinda, trava, né? ele se trava, porque se ele for sincero, e aí é um problema do mundo hoje, eu acho que esse é o problema, é o patrulhamento. Se ele for sincero, qualquer coisa ali facilmente é tirada de contexto, é recorte, é corte nas redes sociais e vai prejudicar ele e principalmente Eu a super empresa. entendo, mas aqui, às vezes eu acho que eu tô exigindo algo que não faz sentido, mas faz sentido porque eu consigo ter isso de algumas pessoas. Eu super entendo aqui, eu entendo a relação do medo, a gente está falando da carreira, da reputação, a gente está falando do futuro daquela pessoa e daquela empresa, mas é mais no sentido da verdade. Eu nem estou aqui exigindo, eu não quero uma declaração, o que você realmente pensa sobre os bilionários ou sobre a política. É a verdade, é até um pouco antes, é a verdade em relação àquilo que você faz hoje. Claro. O ponto é, às vezes eu tenho profissionais que são muito bons, que poderiam, assim, me agregar muito do ponto de vista de inteligência artificial na área comercial, ou transformação de equipes e liderança, e não, eu continuo preso num playbook. Você entende? Não é sobre desvirtuar ou infringir uma regra, mas é sobre ser você, é o teu conhecimento. Mas é um pouco sobre coragem, não é? É sobre coragem, É. sobre coragem. E aí, para não ficar muito segmentado. Por que eu falo isso? Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Às vezes tem profissionais, executivos, que já foram CEOs ou CMOs, C-levels, que depois que saíram de uma companhia, Nossa. Se tornam Explodem. gênios. já me procuram também, mas também eu já tive casos em que depois que eles saíram desse aparato corporativo, eles me procuravam e falavam, paciente, o que eu faço agora? Do ponto de vista de comunicação. Sim, como que eu comunico o Felipe, que não é mais o Felipe de tal empresa e agora é o Felipe? Aí nesse momento eu vejo muita gente contratando algumas relações públicas, PR, mas aí eu volto um passo atrás do que eu estava te dizendo. Por que você, enquanto você estava naquela cadeira, por que você não se limitou ao seu crachá, desblindou? Tem executivos que fazem isso de uma forma primorosa. Eu tenho executivos hoje, do nível C-Level, que eu chamo no WhatsApp. Eu sei a regra e o executivo sabe a regra. Então, assim, eu não vou... Tem executivo que não tem por que eu querer algo dele diretamente, porque tem uma equipe de comunicação, tem um time de comunicação. Mas não é um executivo que vai virar, falar assim, paciente, eu não posso falar com você, falar com a minha equipe de comunicação.
E esse é o medo. Eu tenho executivos assim, eu já tive executivos que eu falei, vem cá, tudo bem, você vai estar em Paris? Aqui está o e-mail da minha comunicação. É. Mesmo sendo uma pessoa Próximo. próxima. Então essa é a diferença. Você, de novo, você não é o seu crachá. Aham. Você é as relações que você constrói. E aí, no fim, é isso. Às vezes o executivo sai, tá sem chão e agora não sabe para onde ir. Mas eu acho que aquela coisa também assim, cara, aproveita que você tá numa empresa legal, senta no ombro do gigante pra você ir mais longe, sabe? Pega alguns exemplos. Cris Pelágio, da Globo, tá Mari Palma, voando. Mari Palma. Mari Palma, você pode pegar no mercado corporativo. O João Branco, por exemplo, McDonald's. Pega João Branco. o Carlos Bush. Tem tanta gente que conseguiu aproveitar esse momento dele enquanto funcionário de uma empresa O Breno, pra... Breno Massi. Breno Masi. iFood, O João Branco, ele é um exemplo interessante, até porque é o exemplo do marketing. Ele continua sendo o João do Mac, né? No final da semana também. Mas isso que é legal. Mas é o João. Sabe por quê? Porque a imagem é que não é que o Mac agregou na carreira dele, ele agregou ao Mac e ele sai chancelado como João Branco do Mac, porque ele que deu as ideias. Então ele é o pai. Mas tem um elemento aqui, esse é um caso interessante porque ele tem vários pontos do que a gente falou aqui. Primeiro, se você faz uma análise fria, como muitas pessoas já fizeram em relação ao João, nossa, mas ele já saiu do Mac, por que ele está surfando? Ou por que ele está se aproveitando associando a imagem dele ao Mac? Aqui, não sou eu que vou dizer, aqui é o próprio João que vai determinar esse limite. Eu conheço o João, sei o quanto o João é uma pessoa ética. Então, entendam que é o João que vai dar esse limite. E é isso. Para você, ele fez parte dessa construção, então é justo que ele utilize. Outra coisa, quando o João era executivo do McDonald's, ele jogava muito bem com o playbook. O João, e na condição que ele estava, é claro que ele foi fora da curva, foi na época que era o Paulo Camargo, que agora vai cuidar de Burger King, mas eles tinham perfis muito parecidos de exposição, redes sociais, mas o João jogava com o playbook. Sim. Nas conversas que eu tinha com o João, ele até era muito cuidadoso, mas nem por isso ele se fechava. Eu acho que aqui é um exemplo interessante, de construção interessante. Então, por isso mesmo, ele é outra pessoa hoje, digamos assim. Ele tá um mais cara que solto. Tá mais solto, exatamente. E os corajosos se destacam. Se a gente pegar lá atrás, Steve Jobs, quando ele falava em nome da Apple, sobre as inovações propostas e pensadas por ele, não era a maioria por ele. Eu falei, ele era o pai das ideias, né? Lógico que depois tem uma equipe gigantesca para transformar a ideia nisso aqui, mas ele era corajoso. O Elon Musk é maluco, mas é corajoso. Jeff Bezos, esses caras se destacam pela coragem. Claro que às vezes são maiores do que, não são só o CEO, mas é o dono da empresa, mas não deixa de ser corajoso, porque envolve também o dinheiro próprio, às vezes o cara tem coragem. Sim, eu lembrei de outro exemplo que a gente conhece, que é a Sara, que era da Mastercard. Sara, total. A Sara, que agora ela é CEO do grupo Flow, é muito interessante, porque a Sara, ela era também, a Sara era o verniz corporativo, e eu sempre falei isso para ela, enquanto ela estava na Mastercard, também, imagina, a Mastercard, uma das maiores marcas do mundo, ela estava ali, ela era uma outra pessoa, nem por isso ela fechou a construção de relacionamento. Ela fez uma transição inesperada, foi muito interessante quando eu dei essa notícia, gerou muita repercussão, e ela foi para o grupo Flow. E hoje muita gente pergunta, nossa, mas como que foi? E você percebe uma diferença dela hoje no grupo Flow. Até porque lá é muito diferente. Exatamente. Mas esse exemplo também é um bom exemplo que eu acho que ilustra o que a gente estava falando no começo. Assim, ela sempre, talvez no DNA dela, fosse essa pessoa que já tivesse aberta, por mais que ela tivesse todo esse verniz corporativo. Porque eu lembro da gente fazer um CMO Summit aqui, por exemplo, que ela foi uma das poucas que topou estar no palco junto com o principal concorrente dela, para fazer Mastercard e Visa juntos. Nenhuma outra empresa topou fazer isso. Então, assim, eu acho que ela tem um pouco desse lado assim de pessoa, que é o que a gente estava falando antes, que conseguia passar por cima desse verniz corporativo mesmo estando lá. Com todas as isso é da limitações. pessoa, e também isso é uma decisão. Em outras palavras, o João, a Sara, eles continuaram além das suas respectivas empresas, do crachá. Tem outras pessoas, e aqui eu tenho vários exemplos que obviamente eu não vou dar, que simplesmente elas se apagaram após que saíram dos seus crachás. Eu acho que, resumindo, o que eu estou querendo dizer é essa diferença, entendeu? E aí volta ao ponto profissional, carreira. Então, assim, você não é o seu crachá e ponto. Eu acho muito interessante a discussão, você estava falando da tua construção também, essa discussão de, agora todo profissional tem que ser um influenciador, ou todo profissional tem que ter o seu perfil, ter muitos seguidores. Eu levo isso para a discussão dos CEOs. Os CEOs que estão ali alguns tentando ter um pouquinho mais de autonomia, outros que estão mais expostos pelas suas equipes de comunicação. Então, eu estou no LinkedIn,
não é o tom daquela pessoa. Ah, Não é pô, o tom. ninguém fica óbvio, escreve. né? Depois a gente fala sobre chat GPT, mas não é o tom. Esse eu acho que é um ponto crítico também. Mesmo numa construção de imagem de um CEO que está no LinkedIn, um C-level, não precisa ser o tom corporativo, pode ser o tom daquele profissional. Mas é o que você falou, tem uma junção da empresa, tem uma junção da coragem, tem uma junção daquele profissional entender os limites ali também. E não deixa de ser uma burrice tremenda, porque a gente volta para a máxima. Rede social é feita para pessoas seguirem pessoas. Não adianta. Se você pega Cristiano Ronaldo e Juventus, qualquer jogador de futebol, sempre o clube tem menos seguidores do que o jogador. E se você colocar os posts do clube no Instagram do jogador, vai ser chato. Então, tem que dar autonomia para o profissional ser. Claro, com responsabilidade, com ética, você bem disse, tá? Com limites. Até porque não dá pro cara ser CEO e tá postando ele enchendo a cara, drogadão, na balada. Tem que ter limite, isso é fato. Agora, às vezes ele é tolhido demais, né? E ele tem duas opções. Ou ele cede, que muitas vezes não é uma opção, é imposto, ou ele tenta ser mais ele. E esse que talvez seja o segredo. É o ponto de equilíbrio, mas é exatamente o que você falou. As pessoas elas perdem a sua personalidade. Isso aí não é bom para ninguém. Isso aí Nem não é pra bom empresa. nem para comunicação corporativa, nem para empresa, nem para ninguém. Você está ali talvez cumprindo tabela, está presente no LinkedIn, pode ser em alguma lista dos CEOs, mas é muito perceptível. E eu sempre falo isso para C-levels que têm mais proximidade, que perguntam sobre comunicação, não abra mão. Se você tomou essa decisão, seja com a comunicação ou não, de se expor, não abra mão de se expor com a tua personalidade. Então, eu estava vendo um dado interessante que acho que eu vi antes de ontem no Instagram, falando como o Instagram ele tem se tornado mais uma rede de consumo do que de fato uma rede de seguir pessoas. Um ponto como o Durso estava falando. Eu acho que é interessante a gente pensar um pouco nisso, pensando que se a gente, para quem é uma figura pública e vai se expor nas redes sociais, tem redes sociais que nem são mais redes sociais, né? Como o caso do Instagram. Eu acho que o Instagram não é mais o lugar em que a gente segue pessoas. A gente tenta seguir pessoas, mas o algoritmo sempre leva a gente a comprar alguma coisa ou, através de alguém, consumir algo, né? De uma maneira mais do ponto de vista do capital. E aí eu acho que isso também é um problema. Quando a gente quer se comunicar em algumas redes, a gente não tem essa liberdade de expressão. Ou o público-alvo também não entende mais aquela rede como uma rede para seguir outros ou adquirir ideias. Eu acho complexo. Eu, por exemplo, me sinto muito mais à vontade em escrever no LinkedIn do que no Instagram. Eu posto um monte de coisa no Instagram, mas eu acho que o LinkedIn eu sinto que tem muito mais uma conversa intelectual e o Instagram é sobre uma coisa de consumir. Consumir você como conteúdo, mas principalmente produtos. Então, para mim é um pouco estranho. A dinâmica mudou muito, eu acho. Mas é só uma observação em geral. Mas você sabe o que eu faço? Você me fez lembrar agora. Eu vou resgatar de novo. Quando eu conheci a Gigi, eu achava ela uma figura muito complexa. E eu sempre faço muito isso. Eu não sei porquê, eu não sei se vocês fazem, mas eu contrasto o LinkedIn com o Instagram da pessoa. Mesmo sabendo que vai ser tipo 8,80. Faltou você colocar o grupo de WhatsApp com a pessoa. Não, Nossa, aí tá não. Aí é. Mas, por exemplo, é claro, na maioria dos casos, as contas. E aí, voltando a falar de executivo, de profissionais, as contas vão ser fechadas no Instagram, na maioria dos casos. Mas quando não é, e pegando o caso da Gigi, eu gosto de contrastar. Porque eu acho que no contraste também é Cara, interessante. nessas horas, exatamente, você vê a pessoa real. Por exemplo, o dia mais legal, um dos dias mais legais de aeroporto que eu já passei, assim, foi, de repente, uma pessoa vindo me cumprimentar com uma prancha debaixo do braço, assim, chapéu de boné, que eu vi o Luiz Gonçalves da Dell. E Nada a no surfar, mentira, não sei se era surfar ou se era estação de esqui, sei lá, tava com o esqui debaixo do braço. Mas é isso, quando você começa a ver o lado pessoal né, daquele executivo, você te traz, inclusive, outras ideias para pautas diferentes. Outras. Ou perguntas diferentes. Outras. Coisas diferentes. Porque, assim, no caso da Gigi, eu fiz esse exercício mesmo, tá? Eu faço esse exercício com a maioria das pessoas. Claro, tinha a Gigi persona ali, doutora, tal, no LinkedIn, mas no Instagram, eu acho que mostrava um pouco da complexidade no bom sentido dela. O Instagram da Gigi é caótico, né? É muita informação, ela reposta algumas coisas que não é todo mundo que reposta. Então eu gosto de fazer esse match, assim, sabe? Vamos trazer para o lado de um C-level. Isso eu faço muito. Tem um C-level ali que está escrevendo no LinkedIn. Eu vou olhar para um C-level, quando tem um perfil aberto, aí eu vejo que o C-level ou tem uma atividade esportiva, ou gosta de pet, ou corre. É uma riqueza de elementos que é interessante. É legal, é um exercício bom para se fazer.
Ô, pessoal, e tá engraçada essa conversa, porque assim, inicialmente eu tinha até passado a pauta pro Pacete, inovação na comunicação, era para falar uma coisa mais do perfil dele, de como que ele conseguiu evoluir, mas o que a gente está falando aqui é basicamente que você não é o seu crachá, mesmo sendo o Pacete da Forbes. Eu acho interessante você trazer, você fazer a metalinguagem do episódio, porque volta ao ponto que a gente estava falando lá das caixinhas das empresas. Uhum. Eu acho que aqui mostra um pouco do que eu estava falando sobre tecnologia versus pessoas. Às vezes parece que a gente desvirtua uma conversa porque a gente abre muito, mas a gente continua falando sobre inovação na comunicação. A gente falou aqui sobre C-Levels, a gente falou aqui sobre relação entre personas. E eu volto àquele ponto de que num mundo cada vez mais tecnológico, com inteligência artificial, com personas distintas, a gente precisa fazer uma leitura das nossas complexidades, entende? Eu sempre digo que quando eu estou do outro lado aqui, dando entrevista, conversando, eu sempre acho que eu estou desvirtuando muito, né? Porque quando a gente está do seu lado aí, que tem que puxar uma pauta, você precisa de muita assertividade. Mas eu passei a sofrer menos, assim, sabe? Eu passei a entender que as conversas, elas são mais complexas mesmo. Cara, E agora, Gigi, desculpa. vai lá. pergunta, pode ir? Não, Gigi que tem uma pergunta pro Pacete, que ela tá me contando aqui no WhatsApp. Eu tenho uma pergunta, eu tô contando no WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp caótico. Não, eu queria saber, Pacete, mas é só uma curiosidade, como é que você usa o ChatGPT no teu dia a dia? Porque você deve usar, né? Ou você é um purista, você não usa ChatGPT, você usa, né? Não, eu uso Se fosse mais o Pacete lá de trás... eu uso o ChatGPT também, mas eu gosto mais do Gemini. Mas eu uso como... É interessante, eu uso de várias formas. A primeira forma que eu uso é como metalinguagem. Como eu estou escrevendo muito sobre inteligência artificial, como eu falo muito sobre inteligência artificial, eu gosto de testar os limites. Então, eu até postei isso, já tive casos em que eu estava entendendo um pouco sobre precisão de informação e o ChatGPT me colocou o Elon Musk como presidente dos Estados Unidos. Tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos em 2022. Eu uso nesse sentido de pegar algumas controvérsias. No começo, eu usava muito para testar até o limite de uma inteligência artificial, quando a gente fala de texto, em relação ao jornalismo. Então, eu falava, me escreva um artigo tal, tal, tal. E foi aí que eu aprendi também a identificar, que a gente está aprendendo a identificar textos que são feitos no ChatGPT. Então, essa primeira parte eu gosto de usar muito para experimentar, e também com imagem um pouco, mas aí, num segundo momento, eu uso bastante como estruturação de pesquisa, mas eu não uso puramente, assim, eu não confio. Eu uso como uma estruturação, depois eu faço uma rechecagem. Agora, para quem quer, assim, eu vou usar a palavra preguiça no sentido não para ser negativo com ninguém, mas para quem quer fazer um trabalho, quem quer delegar um trabalho de produzir um texto, um conteúdo para o ChatGPT, tá muito frito, porque é muito triste. É muito triste. E é muito óbvio para quem escreve, para quem trabalha com comunicação e contexto, quando o texto é feito pelo ChatGPT. É muito adjetivo. Eu estava vendo uma pesquisa dia desses, quais foram as palavras que mais passaram a aparecer nos textos depois do advento do ChatGPT. Tem uma lista de palavras. São palavras que o ChatGPT repete e usa muito. E aí aqui tem uma reflexão, isso sim, inovação na comunicação. Não é sobre... eu vou voltar ao mesmo ponto, vai parecer repetitivo. Não é sobre a ferramenta que você está usando. É sobre quem é você diante dessa ferramenta. Exatamente. Voltando ao que eu ia falar do exemplo preguiçoso, cara, é muito tentador que você vira e fala, me faça uma lista dos 5 iPhones menos vendidos da história da Apple. Cara, isso é possível, ele vai te entregar, você vai fazer uma rechecagem e você pode publicar isso como uma matéria. Mas, ok, às vezes você pode identificar, você pode não identificar, mas e aí? Sim, se você for fazer isso, e eu tô falando de coisas que de fato acontecem, e para qualquer trabalho, o que é você como profissional? Qual que é o seu diferencial? Exato. Isso para tudo, cara. Você que está cobrindo TI, eu prestei algum serviço para algumas emissoras para falar sobre o uso da IA para reeditar a matéria publicada. Então, você está falando de ineditismo, o que é ótimo, e claro que no nível que você produz matéria, eu acredito que a grande maioria das notícias sejam dessa forma. Mas a gente tem algumas emissoras, algumas plataformas que elas vão procurar notícias padrões, notícias normais do dia a dia e vão só republicar. Isso já acontecia feito por um jornalista. Então, o indivíduo põe... Hoje é feriado dia tal, entenda esse dia. Hoje, sei lá, se um avião
cair na Amazônia, alguém vai cobrir com exclusividade e depois acaba sendo meio que reproduzido por outras plataformas, não press, reescrita. Tem algumas empresas que já, para eliminar a mão de obra do jornalista, tem demitido mesmo gente da redação, e aí uma inteligência artificial monitora essas notícias que estão em alta, reescrevem e entregam só para o jornalista aplicar, só publicar, ou até fazem de maneira automatizada. A gente está falando de inovação na comunicação. Eu acho que esse é um péssimo jeito de comunicar, mas está acontecendo. Como que você enxerga esse tipo de mudança na redação de algumas empresas que elas estão reescrevendo a notícia por IA, demitindo o jornalista e alguém só publica isso? Sabe o que é interessante? O exemplo que você deu, eu sempre uso um exemplo, e aí voltando à pergunta da Gima, eu sempre uso o exemplo do asteroide. Hoje, na editoria de tecnologia, notícia de asteroide é o que dá mais audiência, por Jura? incrível que pareça. E geralmente um asteroide que está próximo A Terra. da Terra e Aham. pode gerar Risco. catástrofe. E geralmente, assim, os asteroides estão a milhões e milhões de... Mas isso, de fato, é uma das notícias que mais dá audiência. Notícia de asteroide, ela é frequente, porque são muitos asteroides. Ela é tecnicamente muito parecida, porque as informações, os elementos, as contagens, as quilometragens são muito parecidas. Essa é uma matéria que uma plataforma de AI poderia fazer de forma... Hoje, ao invés de eu ter um profissional humano escrevendo essa matéria, ela poderia ser feita por uma aplicação de inteligência artificial generativa de forma rápida, de forma precisa, dependendo do tipo de treinamento, rápida, precisa e até pensando no SEO. Eu tenho todos os elementos. Ok, eu não vejo nenhum problema. E eu acho que aqui talvez as pessoas mais puristas podem ficar bravas comigo. Eu não vejo nenhum problema de usar dessa forma. Eu estou sendo eficiente, estou sendo rápido. Mas aí o ponto aí entra uma questão de negócio. Aí entra a cabeça de negócio que está dentro de uma empresa. Mas aí agora, então legal. Então agora vamos tirar todos os jornalistas e vamos substituir e vamos colocar a IA para fazer tudo. É sobre isso? Aí volta o divã da própria empresa. E, de novo, não é o curto prazo. No curto prazo é sedutor. Mas e no longo prazo? O que me traz credibilidade como uma emissora de televisão? É ter eficiência para produzir em escala? Sim, isso é parte. Mas e a outra parte? Entende? Aí é tentador para o profissional, às vezes, fazer um trabalho preguiçoso e é tentador para a empresa de querer te cortar todos os custos. E, de novo, o que vai fazer a diferença? Eu não tenho essa resposta. Voltando ao jornalismo, aqui a gente cai naquele ponto do o humano. Eu acho isso muito amplo, né? O humano é que vai... Você não vai ser substituído pela AI porque o humano tal coisa. Mas o que é esse humano? Eu acho que cada um vai ter que responder dentro do seu trabalho. Mas no jornalismo é isso. O que vai ser? Vai ser a construção da história? Vai ser essa complexidade das pessoas? Será que talvez não vai ser mais sobre commodity, vai ser sobre os influenciadores, as pessoas que têm alcance, que estão aqui dentro? Entendem que a gente voltou ao início da nossa conversa? Então agora não é mais... essa pessoa, esse jornalista se tornou maior que a emissora. Mas será que não é sobre isso? Minha capacidade de reunir esses talentos? Aqui não tem resposta, mas eu concordo, eu não acho ruim você aplicar para eficiência, mas isso não pode desestruturar toda a sua... Exatamente. Não pode ter medo. Quem faz muito bem isso é a Globo com o ex-BBB. Eles colocam um cara numa casa totalmente desconhecido, o cara é X, ou uma mulher tal. A pessoa sai com um popstar com 30 milhões de seguidores e eles incorporam na casa para ser um astro dentro da emissora e trazer audiência. Mas no caso, de novo, medo, ele usa bastante a palavra medo, né? Eu gosto disso. No caso do medo, e voltando para a inteligência artificial, ferramentas para inovar na comunicação, primeiro, eu acho que a conversa ela precisa existir. O mercado, muitas vezes, ele não quer ter as conversas. Então, assim, vamos ter essa conversa. A gente vai substituir aqui o asteroide ou não vai? A gente vai usar para as imagens? Ótimo, estamos usando. Qual que é o processo, a eficiência que isso traz. Mas aí a discussão é isso, é mais amplo. Tá, ok, aqui eu resolvi. Mas e aqui? Será que esse profissional, será que é necessariamente sobre demitir apenas? Será que esse profissional que tinha aqui esse know-how, ele não me ajuda aqui? Ajuda, Será que ponte. aqui... É uma discussão que, de novo, ela parece simples, mas ela não é. E aí, fazendo o retrospecto na comunicação como um todo, nas empresas de mídia, a gente já vem há muito tempo num processo de precarização e discussão de modelo de negócio.
que eu acho que agora, com novas tecnologias, se a gente não resolve, voltei lá ao exemplo do C-Level, se a gente não resolve as outras questões, a gente não resolve o futuro. Então, assim, eu acho que precisa ter conversa, cara. Conversa. Falou O tudo. nosso mercado tem muito tabu e às vezes fica nessa discussão, ou apenas substitui, ou apenas demite, ou apenas deixa eficiente. Não é só 880, né? Tem muitas nuances. Diz aí, Gigi. Não, eu me lembro bem que você, Pacete, fez aquela palestra. Qual foi aquele evento que você fez que a gente encontrou a astronauta maravilhosa? CCXP, no Você lembra o Unlock. nome daquele evento? Isso, que você falou no final da tua fala assim, que agora ser humano tá na moda de novo, né? Que é tipo, é Porra. trend ser humano. E eu acho que a coisa do erro, eu quando trabalho AI com os meus estudantes ou os meus colegas professores estudam AI, eu acho que a gente tem que tentar o erro. Eu adoro induzir a máquina ao erro, Uhum. sobretudo quando você trabalha com AI. Porque eu acho que uma das coisas que os seres humanos têm de mais precioso é a capacidade de errar e aprender com erro e de meio que repensar, reciclar essa aprendizagem e esse caos, que não é um caos linear. E tem um professor colega meu, que ele era jornalista do Le Monde, aqui em Paris, e ele é especialista em comunicação, né? Comunicação, retórica, é isso que ele ensina os Gen Zs a se comunicarem, e aparentemente é um desafio. Ele fala, é muito difícil ensinar as pessoas a se comunicarem bem. Mas ele incorporou o ChatGPT de uma maneira bem interessante, assim, quando ele começa a ensinar os alunos a fazer redação, ele fala, vocês vão criar um parágrafo com o ChatGPT e vocês vão continuar o resto. Então vai ter um tema, você pode solicitar o começo de um texto com a AI, mas o resto da argumentação é tua. E eu acho que é interessante a gente pensar em métodos de usar realmente a AI, seja Gemini ou, enfim, a ChatGPT e outros, para a gente poder dar um input criativo, e daí o resto é com a gente, né? Eu acho que seriam tantos artigos interessantes que sairiam disso. É só Ô, Gigi, uma isso é reflexão legal. E sobre método. mesmo o input criativo, ele cai um pouco naquilo que eu falei. O que que é, o criativo é o quê? Ser humano e ser criativo é o quê? Aí volta para uma reflexão. É legal você lembrar isso sobre voltar a ser humano, porque assim, eu percebo que às vezes a gente volta à discussão, a gente foca muito na tecnologia, a gente foca na ferramenta e a gente esquece de entender que a gente tem um mundo que vai precisar ser cada vez mais multigeracional, com as pessoas vivendo mais, com 4 gerações convivendo junto, com o que a gente pode tirar de bom de tudo isso, porque às vezes a gente só olha o conflito, né? O que dá para tirar de bom, a gente esquece que a gente vai ter que aprimorar, as gerações que são mais multitelas, elas vão precisar reaprender a se relacionar aqui, tete a tete, elas vão precisar voltar a outras habilidades. Então, por isso que voltar a discutir o que é ser humano e o que diferencia um humano de uma máquina, por mais que pareça tão simples, eu acho que é o maior desafio nesse momento. Uhum. Cara, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas eu queria saber assim, o que faz o paciente prestar atenção em alguém ou num assunto para poder virar pauta? Eu acho que é o inusitado. Eu acho que ficou claro aqui que se uma coisa é playbook, corporativo, se não me soa real, isso para tudo. Então, um release. Eu acho que talvez release não seja o melhor exemplo, mas um release não comunica comigo. Não vai comunicar. Você manda a lista de perguntas para entrevistado antes, quando ele pede? Eu uso isso, depende. Isso é um lance polêmico. Eu gosto de fazer isso numa relação de confiança. Do tipo, olha, eu posso ir para esse lado, posso ir para esse lado, mas também posso ir para esse lado. Eu fiz deixa eu dar um exemplo aqui. Eu entrevistei a Jojo Todinho no Rio to See, lá no Rio de Janeiro, e eu fiz um alinhamento com a assessora dela. Eu falei, olha, eu vou por esse lado, eu vou falar sobre isso, mas eu também vou falar sobre Jojo Todinho, redes sociais e fake news. Ok, Pacete. Então eu gosto de ter essa honestidade, mas não gosto de dar as perguntas do tipo e ter uma devolutiva, sabe? Mas eu acho que vai muito daquilo que você estava falando antes, de qual é o perfil do executivo. Se o perfil do executivo é o cara mais solto, que é mais verdadeiro, eu não tenho problema nenhum. Mas quando a assessoria entra no meio da história pedindo as perguntas para poder brifar o cara ainda mais, deixar a entrevista ainda mais chata, cara, esse é um aí ponto. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu não gosto de mandar as perguntas, eu gosto de mandar A, B e C. Temos esses 3 caminhos e dentro desses temas a gente vai pelos 3 caminhos. Porque, de fato, nas minhas entrevistas eu não vou por perguntas, eu gosto de abrir os temas. Mas é isso, eu acho que o que me chama atenção é o inusitado. Então, assim, se eu entrevistar um executivo ou se eu perceber num post de um executivo
algo que é verdadeiro, isso é Ali vira perceptível, pauta. isso me chama atenção, sabe? Exato. Porque é muito difícil, cara. Às vezes as empresas elas precisam comunicar um lançamento para 60 veículos diferentes. Como que você vai se diferenciar? Uhum. O grande desafio, assim, como que eu me diferencio? Então, acho que é isso, inusitado. Por isso que eu bati tanto nessa tecla aqui. Perfeito. Mais algum ponto, Dulce? Eu acho que a gente ficou claro assim no nosso papo como a tecnologia vai moldar a comunicação, mas no fundo a comunicação ela é sempre a orgânica, pura, sincera e autêntica. O cara, às vezes ele consegue ser falso na vida e mais falso ainda nas redes sociais. Literalmente vestir uma máscara. E ficou muito claro que pouco importa se ele está num papel de pessoa física ou pessoa jurídica, no crachá ou não, não adianta esse tipo de comunicação não transparente. O que funciona para consumidor, para público, para usuário, para imprensa, Uhum. é exatamente o conteúdo técnico, claro, sem dúvida nenhuma, mas o conteúdo sincero e orgânico. A gente tem que criar, sair da caixinha, ir para fora. Não é todo mundo que tem que ser influenciador, mas quem Aham. gosta tem que se aventurar, tem que chegar na empresa e falar, ó, eu sei que eu tenho esses impedimentos, mas vamos conversar, porque eu crescendo, vocês crescem e todo mundo ganha. Uhum. Então, eu acho que esse é o futuro da comunicação, mais orgânico e mais sincero. Cara, Zé, sabe que eu não tô deixando você terminar, Não, né? não, não, não. Eu ia Você puxar sabe- Gigi ainda antes. Calma, estamos com Você tempo. sabe, mas você sabe que isso que você falou de verdade, e tudo que a gente falou aqui, por mais que às vezes parecia que a gente não estava falando de inovação na comunicação, inovar, e aí agora eu vou dizer o que é inovar na minha comunicação. Cara, eu posso fazer publi editorial, eu posso fazer recebidos, eu posso estar dando uma consultoria para a área de marketing, mas se eu estou ali entrevistando uma pessoa, eu nunca vou deixar de ser verdadeiro. Então, assim, eu acho que quando eu falei de ética transversal, quando eu estou num painel, quando eu estou numa entrevista, eu nunca vou deixar de tratar dos temas a serem tratados. Você vai responder da forma que você vai responder. E todo mundo que vê quando eu medio um painel, ou quando eu faço uma entrevista ao vivo, as pessoas percebem isso. Sim. Ah, não vou falar com você sobre fake news. Você não precisa deixar a pessoa em saia justa, você não precisa constranger ninguém, mas você precisa ser verdadeiro, porque isso muda a forma como as pessoas se conectam com a tua comunicação. Perfeito. Gigi, para fechar? Eu vou falar um pouco o que todo mundo falou, mas eu acho que comunicação é autenticidade. Eu acho que nós somos, acima de tudo, animais sociais e animais comunicadores. Então, acho que a gente sempre tem que voltar para esse lugar de buscar o melhor de si, comunicar e empatizar com os outros. Com tecnologia também. Como a gente se comunica com as máquinas vai ser super importante, é super importante hoje e no futuro. Ô, Gigi, você falou que o pessoal no Instagram agora usa para comprar coisa, mas e o pessoal que usa o Instagram como Tinder? Não sei, você usa como Tinder? Não, eu não. Não sei do que você está falando. Não, mas eu, quando tava solteiro, usei muito. É muito melhor usar uma rede social com o Instagram como Tinder do que usar o próprio Tinder. É muito melhor. Ele Não, tá deixa eu te entregando falar, ainda. a rede social de chaveco é o Snapchat, gente. É isso que eu ia Ah, falar. não. Ele acabou de Galera, entregar a tá idade mudado, dele, viu? e Porque É, antigamente. dar era o match no Snapchat. Tinder é coisa de baby boomer, quase. Não, o Snapchat já morreu, hein? Não, mais ou menos, depende A de Gigi onde. também entregou. Aí na Europa o Snapchat tá na moda? No Oriente Médio, se você quer, assim, bater papo com a galera da Arábia Saudita, de Dubai, é Snapchat na Você cabeça. sabe por quê, né? Todos os É pra mandar shoppings. nude, porque o negócio dura 5 segundos, 10 segundos. É envio de nude, Snapchat. Tá aqui o cara do TI. Boa. Snapchat é nude. O cara do TI é bom, Cara né? do TI aqui. Vai lá corrigir, vai consertar o PC. Eu vou colocar no meu LinkedIn, cara do TI. Cara do TI. A internet caiu, paciente. Depois que eu comecei a cobrir tecnologia, o que mais me deixa bravo é quando alguém me pergunta, Pacete, como que eu faço para instalar tal coisa? Nossa. Pacete, para quem quiser te mandar release, qual o caminho? Não mande release. Sabe a melhor coisa? Faz um comentário num texto meu no LinkedIn, Exatamente. ou me manda uma mensagem no LinkedIn, mas não manda vendendo pauta. Manda uma mensagem falando de um tema que eu cobri ou de algum assunto, isso vai me chamar a atenção. Contexto. E de novo, gente, é muito difícil, é muito release, muita informação, muita gente querendo falar, a gente não responde todo mundo porque não dá, mas eu acho que busquem um inusitado. Boa. É isso. Onde te encontram? @Luiz Augusto Durso, falando agora, depois da dica do Pacete, sobre asteroides que estão muito próximos Olha da aí. Terra. Ah, Parece que aproveitou o seremos clickbait. extintos? Interrogação. Clickbait. Gigi, como te encontrar? No Snapchat, né? No Instagram, no LinkedIn.
Boa. nas redes sociais usuais. Isso aí. E Innovation Hub Show em todas as redes sociais. É isso, pessoal. Ficamos por aqui nesse episódio. Semana que vem tem mais. Valeu.